Vamos à primeira entrevista do dia. Recebemos no nosso estúdio o senador Rogério Marinho, líder da oposição. Obrigada pela entrevista. Senador, eu queria conversar um pouco sobre o que vem por aí nessa segunda fase de Davi Alcolumbre como presidente do Congresso Nacional e qual é a relação que a oposição espera com esse presidente, visto que assistimos o Rodrigo Pacheco, durante essa sua segunda gestão, com vários gestos em relação à oposição e, sobretudo, aos bolsonaristas na oposição. Quando a gente pensa nos gestos que foram feitos a partir de sinalizações ao Supremo Tribunal Federal. O que se espera de Davi Alcolumbre? Que ele continue nessa toada ou um perfil mais neutro, já que ele vai precisar equilibrar agora muito mais os desejos de um e de outro? Bom, Tainá, primeiro, boa tarde a todos, né? Você e a Gustavo. Mas dizer que esses 2 primeiros anos não foram de gestos muito favoráveis à oposição aqui na casa, não. Pelo contrário, passado o processo eleitoral, nós fomos alijados, fomos retirados da presidência das comissões mais importantes. Nós não tivemos presença na mesa diretora, nem tampouco nós participamos de relatorias de projetos que nos interessavam e que eram importantes, porque não foi levado em consideração o princípio da proporcionalidade. O presidente anunciou que faria, Rodrigo Pacheco, algumas ações no sentido de restabelecer a normalidade e o equilíbrio entre os poderes e aperfeiçoar algumas ações do judiciário, e com exceção da questão da votação do voto monocrático, que inclusive está parado na Câmara, e a PEC que tratou das drogas, as outras ações elas ficaram dentro dos escaninhos das comissões permanentes. O Rodrigo atuou muito como a linha auxiliar do governo, tá? O que desequilibrou inclusive o processo aqui internamente na casa. O que nós esperamos do Davi é que haja um comportamento não a favor da oposição, não de aceno a quem defende um espectro ideológico que é a direita, nem tampouco de retaliação ou de descompromisso com a ultra-esquerda que está representada aqui na casa pelo Partido dos Trabalhadores, ou a suprema esquerda, né? Nós queremos que haja uma ação de isenção, que ele se comporte como magistrado, como árbitro, que respeite a proporcionalidade das bancadas na casa, que permita que os projetos que são importantes tenham a sua tramitação normal, que se estabeleça na casa um processo em que se leve em consideração o tamanho e a importância de cada matéria que é apresentada, sem que haja interdição, né? Que não se haja assim, o cerceamento do debate. É o que nós esperamos do Davi Alcolumbre, e foi o que pedimos, a proporcionalidade e o respeito aos temas que são essenciais. Quem tiver voto, que ganhe as votações. Senador Marcos Pontes, senador por São Paulo, tem mantido a sua candidatura, apesar do apoio formal do PL a Davi Alcolumbre. Os senhores chegaram a conversar com ele por uma desistência. Por que ele tem mantido essa candidatura? Olha, quando eu fui candidato, há 2 anos atrás, isso foi fruto de uma discussão que ocorreu internamente no partido. Eu tive o cuidado de conversar com cada um dos senadores do PL. Em seguida fui conversar com os senadores dos partidos que fazem oposição nessa casa, do PSDB, do Novo, do Republicanos, do próprio Partido Progressista. A partir daí fui em busca dos senadores independentes, passei 1 mês viajando no Brasil, visitei eu acho que 16 estados da federação, né? Busquei fazer um processo em que nós tivéssemos a capacidade de apresentar uma proposta que levasse em consideração a autonomia do poder legislativo, a necessidade de nos afirmarmos como um poder que interfere de maneira positiva na normalidade democrática. Não é o caminho que o senador Marcos Pontes escolheu. Na hora em que ele se lançou candidato, por exemplo, eu não fui consultado, nem sequer para pedir meu voto. E o meu exemplo de outros senadores do nosso partido. Então eu vejo a candidatura de Marcos Pontes como legítima, qualquer senador pode pleitear essa disposição. Agora, é uma candidatura que pertence a ele. Nós somos um partido político que não fechamos posição. Nós indicamos o apoio ao senador Davi Alcolumbre até por uma questão tática. Como nós não participamos das comissões, da mesa e das decisões de definição de pauta na casa nos primeiros 2 anos, nós achamos que precisamos fazer esse trabalho, exemplo do que aconteceu na Câmara. É bom lembrar que na Câmara
o deputado Nicolas, por exemplo, ocupou a Comissão da Educação daquela casa. A deputada Carol de Tone foi presidente da CCJ e depois, antes, a deputada Bia Kiss. Então, essa composição que ocorreu na Câmara nos permitiu a participação na definição de pautas importantes. Faltam 2 anos para voltarmos a governar o país, é o que nós acreditamos e estamos trabalhando para isso. Então é importante que nesse período que antecede as eleições de 26, nós tenhamos a possibilidade de definirmos em conjunto com as outras forças que pautas são importantes serem discutidas aqui na casa. Por isso o nosso apoio, né, ao senador Davi Alcolumbre com este compromisso, de que ele seja árbitro, de que ele seja magistrado, de que ele trabalhe com isenção numa casa de pares. Que não seja extensão do governo, até porque já tem líder do governo, já tem líder do Congresso ligado ao governo, não precisa que o presidente faça esse papel. Senador, o senhor abriu aqui uma discordância sobre Rodrigo Pacheco e a relação com a oposição, de que os gestos foram insuficientes. O que está acordado com Davi Alcolumbre em termos de propostas caras ao seu grupo político? E aqui eu menciono 2, exaustivamente já questionadas a vocês, é o próprio possível próximo presidente Davi Alcolumbre, a anistia e o impeachment de ministros do Supremo. Mais do que isso, qual é a confiança que o seu grupo político tem de que Davi Alcolumbre pode fazer andar essas propostas? Bom, primeiro nós não temos nenhuma ingenuidade de não compreender qual é a correlação de força nessa casa. E que qualquer ação ou qualquer projeto de lei dessa magnitude, num país conflagrado, num país dividido, que o próprio presidente da República todos os dias faz questão de deixar claro que existe uma briga entre nós e eles, ele que deveria ter a responsabilidade de buscar a pacificação, né, de buscar minimamente uma concertação nacional que permitisse que a oposição fizesse o seu papel e o governo tentasse colocar em prática a sua agenda, ele dá o exemplo dessa divisão, né? Então, num país como esse, é evidente que projetos dessa magnitude ou dessa complexidade precisam ser tracionados de fora para dentro. O que nós gostaríamos e o que nós conversamos com o presidente Davi Alcolumbre é que não há interdição sobre qualquer assunto, né, até previsto na Constituição, porque por enquanto a Constituição nos assegura esse direito, né? Recentemente, no Brasil, de pouco tempo atrás, dois presidentes da República foram impeachmentados. Né? Perderam a sua posição de presidente da República, né? E foram retirados da vida pública. No caso da Dilma não, né? Porque deram um jeitinho lá para levar os direitos políticos dela. Coincidentemente, quem presidiu aquela comissão, que é o Ricardo Lewandowski, hoje é ministro da Justiça desse governo, né? Mas é só uma coincidência. Nós tivemos vários deputados e senadores que foram impeachmentados. Então os dois poderes, o legislativo e o executivo, podem, por improbidade administrativa, por abuso de autoridade, por excesso ou prevaricação, sofrerem um processo de impeachment. O judiciário não. Os poderes não são harmônicos, independentes entre si. O que caracteriza a nossa democracia liberal não é o cerne desse processo, não é a separação dos poderes, não é a base filosófica de Montesquieu e de Locke. O que é que está de errado? A gente, por exemplo, propor por abuso de autoridade que um determinado ministro seja investigado. Abrir um processo de impeachment é uma coisa natural que está na nossa Constituição, não tem nada de absurdo. 36 senadores já assinaram um documento solicitando ao presidente Rodrigo Pacheco que colocasse em tela, que abrisse o processo de impedimento. Se 41 senadores nessa próxima legislatura, a maioria da casa, tiverem o mesmo entendimento, eu não acredito que haverá impedimento de que nós possamos discutir, à luz da Constituição, da democracia e do equilíbrio dentro dos poderes, um assunto que não pode nem deve ser tabu, um impedimento do ministro. Está acordado, mas será trabalhado. E a questão da anistia, é evidente que há uma enorme hipocrisia nesse processo, né? Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsumara, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto uma outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou uma angústia seletiva, tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro.
crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, de depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, de depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva e hipócrita. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que, para pacificarmos o Brasil, é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil, o que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que sobrestam investimentos que geram emprego e renda nesse país? O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia, uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Senadora, eu compreendo o argumento do senhor, só fazer um registro histórico. Além dessas pessoas da esquerda que foram anistiadas, os militares torturadores e que fizeram vários crimes políticos no Brasil também foram anistiados. Mas eu quero falar de 2026. O PL aprendeu. O senhor foi candidato, não teve cargos em comissões, agora está apoiando Davi Alcolumbre. Vai ter espaços importantes. Eduardo Gomes na vice-presidência, teremos também Flávio Bolsonaro na Comissão de Segurança, teremos Marcos Rogério de Infraestrutura, Damares Alves, que é do Republicanos em Direitos Humanos. Para 2027, o PL vai lançar candidatura própria para o comando do Senado Federal? Meu Deus, 27. Só nós sabemos em 27 do seguinte, que nós vamos voltar a presidir esse país. Porque é claro que o governo está em queda livre, até aqueles que teoricamente seria uma reserva eleitoral do presidente Lula estão pulando do bar porque sentiram que foram enganados. Não tem picanha, não tem cerveja, pelo contrário, tem carestia, tem aumento de preços, né? Tem fragilidades que são expostas o tempo todo. Tem um presidente que viaja o mundo todo se hospedando em hotéis de luxo com a sua primeira-dama de 60, 70 mil reais. Né? Nós temos alguém que fala de democracia aqui e defende ditadores lá fora. Então é evidente que a população está desembarcando. Nós temos um ministro do Trabalho que fala de sindicalizar a turma que trabalha com... como é que chama aquele negócio? Sindicalizar aplicativos? Com aplicativos, trabalha com aplicativos. Nós temos outro ministro da Previdência que diz que não há déficit na Previdência. Então nós temos um governo de negacionistas. Né? Nós temos uma ministra da Saúde que perde bilhões de reais em vacinas que não são utilizadas. Nós estamos batendo recordes mundiais aqui na questão, né, da dengue, da morte de dengue, que é uma doença perfeitamente evitável. Então é evidente que em 2026 nós vamos chegar muito forte para retomar os trilhos desse país. E quando tivermos no comando do país, na área executiva, vamos ter a capacidade de verificar qual é a correlação de forças aqui no Senado da República e nos posicionarmos no momento oportuno. Não vamos antecipar esse processo. A gente agradece, líder, a sua participação no nosso Bastidores CNN, aqui nessa prévia de eleição no Congresso Nacional. Conversamos agora com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Boa sorte também amanhã, bom trabalho, né, nessa nova legislatura que se inicia. Até uma próxima. Obrigado a vocês e ao espaço aqui que a gente teve aqui. Obrigado, líder.